Fala, queridos! Como é que vocês estão? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é daqueles que pensa muito e pouco age, pouco coloca em prática? Você é daquele que tem várias ideias, vários planos, mas parece que nada sai do papel, parece que nada evolui. Então, hoje esse vídeo é de fato para a gente resolver isso, para você saber identificar o que está acontecendo e colocar realmente em prática. Sabe de uma coisa? O seu sonho, o seu desejo de crescer, aquela sua meta, ela só vai acontecer se realmente você colocar em prática, ok? Claro, isso aí é uma coisa meio óbvia de certa forma, mas muitas vezes o que atrapalha a gente conquistar esses sonhos são primeiramente algumas coisas que acontecem até emocionalmente mesmo com a gente. A gente tem um grande desejo de algo, a gente tem uma vontade de fazer algo, mas aí começa a vir aquelas diversas perguntinhas que nós damos a nós mesmos. Poxa, o que os outros vão pensar de mim? Nossa, mas eu tenho tanto medo, ou eu tenho tanta vergonha. Nossa, parece que. Ai, a gente começa a ficar tantas coisas emocionais acontecendo, borbulhando no nosso coração, borbulhando na nossa vida, vários pensamentos vindo na nossa mente. Então, para a gente começar, primeiramente, o passo aí de resolver essas questões, de tirar do papel realmente as ideias, de tirar do papel nossos objetivos, nossos sonhos, começar a colocar em prática, e, em primeiro lugar, a gente precisa lidar com a questão emocional em nossas vidas. Você sabe de uma coisa que eu aprendi? A questão emocional gente, vou fazer até uma diferençazinha aqui, tá? O medo ou essa insegurança, quando tá ligada ao risco de vida, é uma coisa totalmente diferente, tá? Eu não tô falando aqui de medo assim, vou pular de paraquedas sem. Pular de avião sem paraquedas. Vou dirigir um carro sem. Sei lá, sabe? Algumas coisas assim meio inimagináveis. Não é sobre isso que nós estamos falando. É aquele medinho assim de. Ai meu Deus, eu vou subir num palco. Nossa, meu Deus do céu. Aí você vem um medo, vem uma vergonha, vem a crítica, vem aquele perfeccionismo também. E tem vários conjuntos que vão ligar essa questão de sentimentos que gera a nós. Agora, uma coisa que eu aprendi muito é que esse tipo de sentimento, ele nunca vai passar. Você sempre vai começar a crescer profissionalmente, crescer nos seus objetivos, crescer nos seus sonhos, porque ele nunca vai parar, você sempre vai estar querendo mais, vai querer alcançar mais coisas, ter mais metas. Então você vai acabar tendo essas coisas no seu coração. O que você começa a aprender nessa caminhada é como administrá-los, como que realmente você vai fazer com que eles não aconteçam. Se você já começa a identificar que há um medo de crítica, aí você começa a pensar, poxa, peraí, os meus sonhos, o meu objetivo é muito maior que essas críticas. Eu sou responsável pela minha vida, só eu sou realmente responsável por agir. Só eu sou responsável por alcançar o que eu quero alcançar, ninguém mais. Eu não coloco a culpa em ninguém. A culpa não é do governo, a culpa não é das pessoas, a culpa não é dos meus vizinhos, familiares. Somente eu. Só eu sou responsável por fazer isso acontecer. Então, quando a gente está entendendo esse paralelo aí do que essas questões de, poxa, o que realmente está fazendo eu ficar travado? Identifique isso. É a vergonha? É o perfeccionismo demais que não deixa? É o medo da crítica? Você precisa começar a identificar isso. E quando você identifica, você começa a falar, poxa, peraí, cara, eu tenho algo muito maior do que isso. Quantos e quantos sonhos, quantos projetos não ficaram na gaveta justamente porque as pessoas tinham vergonha e medo da crítica, por exemplo. Galera, nós estamos aí só no Brasil 220 milhões. Ó, o somzinho do computador aqui, vou tirar. Nós temos no Brasil, só no Brasil, 220 milhões de pessoas. Você acha mesmo que você vai conseguir agradar todo mundo? Você acha mesmo que você vai falar coisas aí que todo mundo vai aplaudir? Não funciona assim. Existem amantes do iPhone, existem amantes do Samsung, existem amantes do Mac, existem amantes do Windows. Tem gente que gosta de McDonald's, tem gente que gosta de Burger King. A vida é essa. Então você precisa entender que o consumidor, a pessoa que está aí olhando você, ela vai criticar baseado no achismo dela, mas também vai ter uma outra parcela de pessoas que vão estar com você, que vai te elogiar, que vai gostar do seu trabalho, que vai gostar da sua ideia, que vai dar suporte. É tão interessante isso porque
quando você começa a entender essa questão de emoções, você começa até a filtrar melhor até quem você recebe essas críticas. Então, muitas vezes, quando você tem um sonho muito grande, poxa, eu vou pra Lua, eu vou montar um avião aí, um foguete, perdão, eu vou montar um Airbus pra Lua e vou pra lá. O que as pessoas ao seu redor, principalmente, vão falar? Ô, mano, você tá doido, você tá fumando o que hoje, cara? Para com isso. Que droga é essa que tá usando? Por quê? Porque as pessoas em volta são aquelas que convivem com a gente. E esse conviver com a gente é difícil, sabe? Eu até tenho começado a falar muito sobre isso. Vamos começar a encorajar mais uns aos outros. Vamos começar a jogar palavras de vida e não de morte para uns aos outros. Vamos começar a jogar palavras que edificam e não palavras que jogam a pessoa para baixo, que tira confiança. Então, assim, eu sei que as pessoas falam assim, não conta seus segredos para ninguém, suas ideias, para ninguém roubar. Mas a questão não é essa. Tome só muito cuidado quando você vai falar sobre isso, para que o que as pessoas falarem não entre no seu coração. Eu até vou dar um exemplo para vocês bem, bem interessante em relação à questão de entrar no coração. Quando eu comecei a fazer live em 2020, no meio da pandemia ali, em julho, eu comecei a fazer lives e eu tava entrando nessa jornada, nossa, aprendendo a comunicar melhor, aprendendo a me posicionar melhor, começar a fazer os temas, começar a preparar as lives. E foi tão interessante porque eu fui compartilhar, conversar com a minha esposa sobre isso. E ela até de uma forma, gente, olha só que interessante, como que a gente mesmo, nosso emocional, o nosso medo de críticas, nossa forma de ver as coisas, como que a gente absorve até o que os outros falam. Às vezes seus familiares, seus amigos nem estão falando por mal isso, até estão falando comentários legítimos, igual aconteceu agora, mas olha a forma que a gente recebe isso. E a minha esposa foi, e durante a live ela perguntou assim, Vinícius, e se ninguém aparecer na live, o que você vai fazer? Quando ela falou isso, na hora me veio aquela insegurança. Aí eu falei, só um minutinho. Eu corri lá em cima, entrei no meu coração e falou assim, não aceito isso, o que eu tenho para falar é maior. Não aceito isso, o meu objetivo é maior. Não aceito isso, meus sonhos são maiores. E ela falou sem pensar em nada para me atingir. Ela só uma curiosidade. E se ninguém aparecer, o que acontece? Aí eu voltei e respondi para ela, olha, se não aparecer, a gente segue o baile. Eu continuo falando até o final, fico uma hora aí até terminar de fazer. Aí passou um pouquinho, ela vira. E se alguém fizer uma pergunta e você não souber responder, o que você vai falar? Mais uma vez, vai eu tratar o coração. Ai, meu Deus. E se ninguém falar? Ai, eu fui lá, respirei fundo, respondi pra ela também. E aí aconteceu a terceira vez, ela perguntou de novo. E aí assim, aí foi na terceira pergunta, eu resolvi de novo, mas depois que realmente eu consegui resolver isso, eu quando ela foi Você conversar de novo, provavelmente poderá encontrar a gente, hoje tá resposta difícil e aqui. muito mais no site Ó, alô.com.br. tá ouvindo, né? Computadores hoje aqui tá tudo apitando. E aí depois da terceira vez, quando ela começou a conversar sobre os assuntos, gente, foi muito suave. As coisas não começaram a entrar no meu coração. Claro que quando eu fui fazer a live, deu aquele frisinho na barriga. Moça, ai meu Deus, aquele frisinho inicial assim, continua dando até hoje, até quando eu tô gravando esse vídeo aqui agora. Continua dando aquele frisinho, mas a gente aprende a lidar com isso. Começa a passar por cima de críticas. E consequentemente, a partir do momento que eu começar a crescer mais, me posicionar mais e isso começar a avançar mais, outras críticas vão vir. As pessoas vão falar daquela luz ali do fundo, vão falar dessas questões dos áudios que acabou de acontecer, as pessoas vão falar da minha roupa, vai falar do meu cabelo. Gente, vai falar do que eu tô falando aqui pra vocês. Por mais que eu esteja de boa intenção de estar ajudando vocês, de estar falando algo que provavelmente vai edificar você, isso não serve para outras pessoas. Elas vão criticar de qualquer forma. Por quê? Porque as pessoas, querendo ou não, têm dentro delas uma essência do mal. E infelizmente isso acontece, tá bom? Então é uma coisa que você já precisa aceitar isso. Então, em primeiro lugar, você precisa identificar esses problemas emocionais seus, o que está acontecendo de fato, o que realmente está te bloqueando, para que você possa ali tratar isso. Como que você trata isso? Justamente sondando o seu coração. Ou seja, você vai no seu coração, você fecha o olho, medita, ouve aquelas palavras que as pessoas falaram e você vai colocar no lugar delas justamente o seu desejo, o seu objetivo. Poxa, mas peraí, uma criticazinha ou um comentário que alguém me falou vai ser capaz de me parar?
sendo que eu quero alcançar esses objetivos. Não, 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 eu vou alcançar. Eu tenho um alvo específico, eu vou construir essa empresa, eu vou construir esse negócio, eu vou buscar conhecimento, eu vou para a Lua. Não interessa, eu vou conseguir. Eu já estou me vendo ali na Lua, eu já estou me vendo ali alcançando algo, eu estou me vendo pregando um estágio, por exemplo, que seja. E você começa a formalizar isso dentro de você. Por quê? Porque justamente é isso que faz alguém ser desbravador. É porque a vontade dele de chegar num outro continente é muito maior do que o medo dos mares. E é isso que a gente tem que entender isso. Claro que o Colombo, o Pedro I, esses caras tudo tiveram medo do mar, gente. Na época era uma coisa assim, nossa, vai navegar no mar, o desconhecido, o que pode ter ali? Tem um monstro no mar, será? O que pode acontecer? Eles todos tinham esse receio, mas a vontade de chegar era muito maior do que poderia acontecer ali dentro, no percurso. E aí, todas as questões, é o segundo ponto agora que eu quero entrar para você. Todas as questões no decorrer do percurso que acontecerem são simplesmente obstáculos, desafios, novos momentos, nova pressão que a gente absorve e começa a aprender a lidar. Então, o segundo ponto aí para você colocar, tirar essas ideias do papel, é justamente pensar, cara, como que eu vou solucionar isso? Como é que eu soluciono isso? O que eu preciso fazer para poder passar por isso? Então, é chamar algum amigo, é chamar algum conhecido, é chamar algum parente para me ajudar? Com quem que eu posso pedir sabedoria, dica, opinião? E você começa a entender isso. E agora, de todo esse contexto que eu estou dizendo para você, a grande diferença é, por favor, haja. Começa a colocar. Começa a colocar em jogo o que você está querendo. Começa a sair do papel, começa a escrever, rabiscar. Já falou, poxa, eu vou ter data para começar a fazer isso acontecer. Eu gostei muito uma vez que a gente estava no Mastermind e uma das nossas, dos membros ali virou e falou assim, Vinícius, só joga o chapéu. Aí na hora eu vi aquela expressão, falei, joga o chapéu. Tem que ter data já, bota a data, joga o chapéu lá pra data já. Que dia que vai ser? Dia 12? Dia 12? Então já joga pro dia 12 e faz acontecer. Então olha que interessante, gente. Eu achei isso muito legal, porque ela simplesmente estava falando isso. Coloca a data e começa a agir. Coloca a data e começa realmente a andar para isso. Não sei quantos já ouviram essa expressão, mas o lugar que mais possui ideias, sonhos, projetos adormecidos é justamente num cemitério. Olha quantas pessoas morreram sem antes ver os seus projetos, seus sonhos, seus objetivos sendo concretizados. Agora, já que nós estamos aqui em vida, sendo um canal para fazer essas coisas acontecer, já que nós estamos aqui em vida justamente para viver isso, então por que não então colocar tudo isso para acontecer? E olha, no mundo que nós estamos, eu tenho certeza que a sua ideia é muito boa, eu tenho certeza que o seu projeto é muito bom. Não só vai beneficiar você, como seus familiares, como as pessoas em sua volta, como outras pessoas que talvez você nem conhece ainda, que vai acabar se conectando a você. Então, esse tipo de questão, ela é muito maior do que o medo que nós temos, a insegurança que nós temos. Eu estar aqui gravando esse vídeo, ajudando, sei lá quantas pessoas vão ver esse vídeo. Isso já é muito maior, dá muito mais prazer do que simplesmente eu ficar acomodado em casa, guardando todo esse conhecimento para mim. Eu não estou aqui dizendo para você ter que simplesmente colocar para fora isso, falar na internet, falar no YouTube, não é sobre isso. É só você tirar o plano daí. É um concurso que você quer prestar? É uma faculdade que você tem que fazer? É um cargo numa empresa? Não sei. Qual que é o seu objetivo aí? Qual que é o seu sonho? Quais são as suas ideias? Gente, eu encontrei com pessoas assim tão incríveis, que tinham tanto potencial. Pessoas que tinham assim tanta ideia que eu falo, cara, esse cara é criativo demais. Esse cara pensa tão fora da caixa. Mas eram pessoas que viviam no campo das ideias. Eles tinham ideia para tudo. Até a latinha de como que os astronautas iam comer no futuro, os caras tinham as ideias. Mas não tinha coragem de levantar do sofá para fazer acontecer. E aí eu venho para o terceiro ponto e último. Talvez você até falar que não tem bloqueio nenhum, que não tem medo da crítica, não tem nada. Mas que tal começar a tirar a bunda do sofá e começar a fazer as coisas acontecer? Que tal tirar a comodidade do... talvez até isso acontece com quem tem muitas ideias assim, né? A pessoa fica com tanta ideia que ela tem medo de colocar a ideia não ser concreta. Fala, não, eu prefiro ficar com a ideia, tá no certo, do que colocar em prática, dar errado e falar, poxa, eu errei.
Aí volta todos os outros pontos que nós estamos falando, né? Mas, ou seja, você prefere ficar com essa ideia na sua cabeça do que de fato ver ela concretizando? Então, pra que pensar? Então, vai ver futebol, vai pensar outras coisas da vida. É você gastar a mentalidade à toa. Gastar a mentalidade com coisas que não produz. E você ficar no mundo das ideias não vai trazer nada de bom pra você. Você vende essas ideias pra alguém? Você por acaso comercializa essas ideias? Se você é um conselheiro pra alguém, tudo bem. Então você pode ter ideia pra ajudar outras pessoas. Agora, se você tem ideias aí simplesmente pra você ficar jogando conversa fora, o que adianta? Será que é a síndrome do vou mudar o mundo nas minhas ideias? Não tem sentido. Se você tem realmente ideias, coloque em prática. Se der errado, você aperfeiçoa nas suas ideias para as próximas serem melhores. E assim você começa a crescer. E assim você começa a sair do lugar. E é aí que está a dinâmica legal. Beleza? Então presta atenção, haja. Não importa o medo, não importa os sentimentos, não importa o que está acontecendo em sua volta. Não importa realmente se você tem a ideia maior do mundo ou menor do mundo, mas se tem algo aí, simplesmente coloque para agir. E vai resolvendo seu coração e vai resolvendo as coisas ao longo do processo, fechou? Um forte abraço, até mais. Espero que essas dicas tenham te ajudado aí. Resolva seu coração e mete bronca, fechou? Abraço!